Olá, querido irmão, querida irmã. Este é mais um episódio da nossa série sobre a vida de oração, sobre o ano da oração que nós estamos vivenciando em preparação ao grande jubileu do próximo ano, que será o Jubileu da Esperança. E a cada semana eu tenho apresentado aqui neste espaço alguma reflexão, algum ensinamento sobre a oração. Hoje eu quero abordar a quarta parte do Catecismo da Igreja, que fala justamente sobre a oração na vida cristã. E eu quero trabalhar o capítulo 3, uma parte dele que aborda a vida de oração. Nas próximas semanas eu vou trazer as expressões da oração, que são basicamente 3: a oração vocal, a meditação e a contemplação. Hoje então o nosso tema é este: a vida de oração. Eu quero iniciar essa reflexão lendo um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, número 2697. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e também em duração. Meu irmão, minha irmã, só este primeiro parágrafo, 2697, tem muitos pontos para a nossa meditação. Primeiro, a Igreja está dizendo para nós que a oração é a vida do coração novo. Nós, pelo batismo, nos tornamos homens e mulheres novos. Depois também, pela graça da experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, nos tornamos pessoas novas, renovadas. Mas nós devemos reconhecer que sem a oração é impossível se manter nesta vida nova. Aí está o motivo, o porquê muitas pessoas, depois de um encontro pessoal com Jesus, depois de uma experiência com Deus, acabam voltando à vida velha, à vida de pecado, porque abandonaram a oração. É a oração que sustenta o coração novo, o coração renovado, o coração cheio do Espírito. E ao mesmo tempo, é ela que deve nos animar a cada momento. A oração, ela não é para um momento ou outro da nossa vida, para uma fase ou outra da nossa existência. Não é só para os momentos bons, mas para todos os momentos, principalmente para os momentos difíceis. E nos momentos difíceis, nós devemos nos recordar de Deus, que está no controle de todas as coisas. Ele que cuida de nós, Ele que é a nossa vida, nosso tudo, como diz o Catecismo. É por isso, então, vai dizer a Igreja, que os padres espirituais, os grandes santos, os grandes místicos, eles nos ensinam que a oração é a recordação de Deus, é lembrar-se de Deus com muita frequência.
Santa Teresa de Jesus, grande mestra da oração, ela vai nos dizer assim, que rezar é pensar em Deus amando-o. Então, todas as vezes que eu penso em Deus e lanço um afeto a Ele, de algum modo, eu estou fazendo oração. A oração precisa ser ao ritmo da nossa vida e, ao mesmo tempo, devemos viver ao ritmo da oração. Em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, nós precisamos estar em oração. Mas, neste sentido, a tradição da Igreja, ela propõe aos fiéis que se mantenha ritmos de oração destinados justamente a nutrir esta oração contínua. E aí, a Igreja nos recorda no Catecismo, no parágrafo 2698, alguns tempos fortes de oração que dão ritmo à nossa vida diária. Quais são? Oração da manhã, da tarde, oração antes e depois das refeições, a liturgia das horas, que é a oração oficial da Igreja, o domingo, que é o dia do Senhor, a Páscoa semanal dos cristãos, o domingo que é centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. Até mesmo o ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. Então nós podemos aproveitar os tempos litúrgicos para rezarmos e rezarmos bem. Aproveitarmos o Advento, o tempo do Natal, o tempo comum, Quaresma, Páscoa e outros momentos. E no número 2699, a Igreja vai dizer assim: o Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e do modo que lhe agradam. Olha, em outras palavras, a Igreja diz assim: cada um deve trilhar o seu próprio caminho de santificação e de oração. A cada pessoa Deus pede algo, a cada pessoa Deus tem uma direção. E aí cada fiel vai responder ao Senhor segundo a determinação mais profunda do seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Cada pessoa tem o seu modo de rezar, de falar com Deus, de ouvir a sua voz. A tradição cristã, ela conservou então 3 principais modos de oração, que são a oração vocal, falar a Deus por meio de palavras, a meditação, que é uma procura, e a oração contemplativa, que está fundamentada no olhar fixo em Jesus. Uma característica deve ser fundamental em todas essas práticas de oração: o recolhimento do coração. O que dá sentido à oração vocal é o recolhimento. O que dá sentido à meditação é o recolhimento. O que dá sentido à contemplação, principalmente, é o recolhimento. Então aqui nós temos um grande desafio: recolhimento do coração. Porque normalmente nós somos muito agitados, distraídos, preocupados, ansiosos. Então, se você for começar a fazer oração, o seu coração esteja recolhido, esteja verdadeiramente no Senhor. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, como rezamos no diálogo do prefácio. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas 3 expressões tempos fortes da vida de oração. Esta é a graça que nós devemos buscar: permanecer sempre na presença de Deus. Quando estou na igreja, estou na presença de Deus. Mas quando saio da igreja, estou dirigindo o meu carro, estou fazendo os meus trabalhos, fazendo a minha atividade física, conversando, passeando, no lazer,
eu estou sempre na presença de Deus. Isto é vida de oração. Esta é a vida do coração novo que deve nos animar a cada momento. A certeza da presença de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.